Agora nós vamos poder conversar, vou poder conversar com um querido amigo, 3 vezes governador do Paraná, prefeito, senador, uma das figuras mais dignas deste país. Roberto Requião, meu amigo, você gostou do desfile militar hoje? Lembrou do general Nini com aquele cavalo branco lá no dia da votação da emenda Dante de Oliveira? Como é que você vê essa história aí, Roberto? Um sensacional desfile de sucata militar. Antes dos anos 60. Os meus netos estavam entusiasmados. Eu tenho um Jeep 51, um daqueles primeiros Jeeps militares do exército norte-americano. E um dos meus netinhos dizia: vovô, compra um tanque desse para nós. Absolutamente sensacional e completamente ridículo o desfile. Desnecessário, ridículo, gastando gasolina e tentando amedrontar o Congresso Nacional, dar uma demonstração de força contra o povo brasileiro, não é a favor. Que coisa deprimente, Mário Kertz. Absolutamente deprimente. Esses caras perderam o senso. É um nonsense completo. Roberto, você acha que isso pode ter algum efeito na votação que está prevista para hoje? Sei lá, eu acho que o efeito da votação, como está o Centrão, Mário, eu sei, você sabe, é a granulina. São as emendas, os favores e os empreguinhos. Esse Centrão não existe, né? Esse Centrão é um agrupamento pouco orgânico de pessoas despolitizadas que se elegeram pelos defeitos da nossa legislação, pelos problemas da comunicação, e que estão lá para ganhar algum favor, algum dinheiro. Então, não acredito não que tenha alguma ação. Agora, por outro lado, Mário, eu quero lembrar que fui eu que fiz o primeiro projeto de voto auditável. E aprovei no Senado, posteriormente aprovei na Câmara, o Fernando Henrique sancionou, e esse projeto de voto auditável era para dar mais confiabilidade, uma melhora, um upgrade no nosso sistema de votação. O sistema de votação brasileiro é rejeitado na Alemanha, por determinação do Supremo Tribunal. É rejeitado na Índia. E, se não me engano, parece que hoje apenas no Brasil, o Butão e mais um país aí, Zâmbia ou qualquer coisa assim, utiliza esta urna. Eu não vou irresponsavelmente dizer que nós tivemos eleições fraudadas, porque, sendo inauditável o processo, você nunca vai saber se houve fraude. Não acredito que fraude a eleição de um vereador, de um deputado estadual, mas em determinadas ocasiões, quando estiver em jogo uma eleição presidencial, a geopolítica e os interesses de países e de grandes economias podem influenciar esse processo. A nossa urna é programada por um grupo de técnicos do TSE e de instituições do Exército, se não me engano, ligadas ao antigo SMI. Então, a fraude é possível. E uma modificação não custava grande coisa. Eu lembro que, à época, Mário, eu e o Brizola tivemos dando uma olhada, algumas empresas simularam uma urna mais avançada, mais confiável, e custava R$50, à época, a modificação. Ou seja, quase nada para o nosso sistema. Eu acho que o Bolsonaro não está interessado nisso, ele está interessado em bagunçar o sistema. Mas, quando eu aprovei, Mário Kertz, eu tive o apoio na Câmara de todos os partidos que tinham assento na Câmara Federal. Como é que isso muda de uma hora para outra? Então, eu não estou vendo uma discussão, estou vendo uma coisa irracional. E essa discussão deveria ser rigorosamente técnica. E cá entre nós, o ministro Barroso
que é um bom sujeito, não é técnico em informática de forma nenhuma. Não sei o que querem manter essa possibilidade de domínio sobre uma eleição nacional. Mas, Alberto, agora você percebe que, na realidade, pelo menos eu vejo assim, que o que Bolsonaro quer é o que Trump tentou e, felizmente, as Forças Armadas Americanas não apoiaram ele. Aqui a gente não sabe o que pode acontecer. O que é que você acha disso? Não, eu acho que o Bolsonaro quer bagunçar, mas a questão de melhorar a urna é técnica. Veja, os videogames que existiam à época da introdução dessa urna eletrônica, que foi um avanço, Mário. Ela acabou com o voto de carreirinha, uma série de coisas, não existem mais. Um videogame já existe primeira geração, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Só esse raio dessa urna se transformou num ícone sagrado com adoradores. Por que não melhorar a urna? Deixe de lado essa coisa de Bolsonaro. Você sabe que o horror que eu tenho do Bolsonaro deve ser igual ao seu e de todo brasileiro lúcido. Mas é uma questão técnica. Podemos sim melhorar a urna. Agora, eu não insisto nisso porque a ocasião não era nem para debater isso. Claro. Temos que pensar em afastar essa loucura bolsonarista do caminho dos brasileiros. Está muito ruim a situação do Brasil. O Guedes trocando os pés pelas mãos, entregando Petrobras, entregando o Banco do Brasil, entregando Caixa Econômica, entregando a Eletrobras, tudo isso sem sentido algum. O nosso petróleo que é extraído do nosso solo e refinado no Brasil, equiparado com preços internacionais lá do Golfo do México. Seria o mesmo, Mário, que nós agora equipararmos a água que chega pela torneira às nossas casas com o preço da água do deserto do Saara, onde praticamente a água não existe. É isso mesmo. Agora, ô Roberto, você sente que há possibilidade de haver algum golpe por parte de Bolsonaro com apoio de parcela das Forças Armadas? Eu acho que parcela das Forças Armadas, não. Eu acho que o Bolsonaro se aliou a alguns líderes da oficialidade superior das Forças Armadas. Eu sou milico, CPOR, né? Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Eu não acredito que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, retirando alguns oficiais absolutamente porra-loucas, vai se levantar para consagrar o roubo da Covid, a adulteração de concorrências públicas, o superfaturamento. Os oficiais brasileiros, mesmo tendo algumas vantagens que receberam na tentativa de compra da opinião das Forças Armadas, eles estão inseridos na nossa sociedade, Mário. Eles têm tios, parentes, amigos, cunhados, filhos, que estão vivendo na sociedade civil e estão vendo a barbaridade que está acontecendo. A falta de emprego, a falta de garantia do trabalho. Eles estão, de certa forma, também influenciados pela barbaridade resultante da economia liberal do Guedes, que já não existe no mundo inteiro, rejeitada pelo Biden nos Estados Unidos, internamente, né? Porque externamente o Biden continua o imperialista de sempre, que é a regra geral dos presidentes norte-americanos. Mas rejeitada no mundo, rejeitada, inclusive, por um argentino que você conhece bem. Imagina só, um cara argentino, porreta, maravilhoso, o Papa Francisco, que não aceita o domínio do capital financeiro no mundo. Mas as coisas vão acontecendo de uma forma, no Brasil, muito estranha. Se você me permite fazer uma referência que você deve ter sentido, como eu também. Eu via o Fux, ministro do Supremo Tribunal, numa aliança com o Bolsonaro, que tinha raízes lá na direita de Israel. O ministro que
deixou o cargo agora e tudo mais. Ele estava irmanado com o Bolsonaro de mão dada. Agora, de repente, vem à luz artigos do Bolsonaro enviados a sites nazistas e alguns pronunciamentos nazistas do Bolsonaro dizendo que ele gostaria de ter sido ou seria um soldado do Hitler. Daí o Fux se transforma no principal inimigo. Não pode ser assim, Mário. O Fux tinha que ser um ministro do Brasil, do Supremo, funcionar pela legislação e não por paixões pessoais. Claro. É claro que o Bolsonaro é abominável por todos os títulos, e para mim, pessoalmente, deve ser para você, o horror se ampliou com essa boçalidade de adesão ao nazismo. Mas o Supremo Tribunal não pode ficar navegando ao sabor de sentimentos pessoais de ministros. Eles são ministros do Brasil ou da sua própria consciência, da sua própria posição ideológica e filosófica? Isso tudo me assusta muito. Está aqui conosco a professora Malu Fontes, jornalista. Malu, você tem alguma pergunta para fazer para o nosso querido Roberto Requião? Tenho, como não, tenho. Ô, Requião, bom dia. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com uma das testemunhas, né, oculares, como diriam os do passado, da história recente brasileira. Eu queria te perguntar uma coisa. A gente sabe, como você diz, qualquer brasileiro lúcido, né, tem noção mais ou menos do que representam essas imagens de hoje. Mas a gente tem também um grupo de brasileiros hoje atuantes, não podemos ignorá-los, que não são, segundo o nosso ponto de vista aqui também, muito lúcidos. Que tipo de mensagem, por mais que isso pareça tosco, por mais que isso pareça um desejo de passado irrealizável, mas que tipo de mensagem e que tipo de risco essa mensagem pode trazer para esses brasileiros não lúcidos vendo essa ameaça de hoje? Porque é uma ameaça, pode ser um blefe, pode ser uma ameaça furada, um balão furado, mas que tipo de risco isso traz? Em que isso nos atrapalha? Ver tanques na rua num dia como hoje e o presidente insuflando isso, né, como uma memória de poderio bélico dele como comandante em chefe das Forças Armadas, que de fato ele é. Você só muda uma realidade, Malu, se você conseguir entendê-la em profundidade. Isso tudo deriva da falta de formação política, econômica e social da população brasileira. Eu digo sempre, por exemplo, que nós teremos no Brasil líderes carismáticos. O carisma de momento, capacidade de comunicação e o discurso aceito por uma parte pouco alfabetizada da população. Isso é o carisma. O carisma é a capacidade de comunicação de um discurso que se aproxime ao sentimento da população. Quando a população for despolitizada, alfabetização baixa, cultura precária, o carisma será sempre dos enganadores. Não teremos a condição de ter um líder avançado no Brasil. Vai ser sempre o discurso populista. E veja bem, eu sou populista no bom sentido. Para mim, o populismo está ao lado da população. Mas tem o populismo enganador, o populismo que mente. Então, nós só podemos liquidar com isso com a politização. Por isso, eu me dedico, de certa forma, ao que você está fazendo aí com o Mário, a entrar em todo live possível para ele poder discutir e, com essa discussão, contribuir um pouco para o esclarecimento das coisas. Não é uma palavra de ordem que vai mudar isso agora. Eu vejo, por exemplo, Malu, os nossos candidatos à presidência da República não se opõem à macroeconomia estabilizada, que é a base da globalização. Esta história de não gastar mais do que se recebe, como se isso fosse razoável, né? O Ciro diz, eu não gasto mais do que recebi, não gastei mais do que recebi no governo do Ceará. Malu, eu fui governador 3 vezes. Eu também não gastei mais do que arrecadei. Porque no governo do Estado eu não tenho o controle da economia da emissão da moeda. Daí eles dizem, não podemos emitir moeda. Nós temos que trabalhar dentro da arrecadação.
Um país emite moeda, Malu, garantido pelas suas riquezas minerais, riquezas do conhecimento da cidadania, a tecnologia assimilada pelo povo, a água, o petróleo, a agricultura. É isso que faz um país poder crescer emitindo. Nós estamos numa esparrela da globalização. Eu vejo que ninguém afirma com todas as letras e garantia que vai acabar, por exemplo, com a autonomia do Banco Central. Como é que é possível você construir um país democrático e com justiça social com a banca estabelecendo os juros num projeto global de concentração de renda? Ninguém assume isso. Eu gostaria de ver uma proposta modificadora disso tudo, talvez uma palavra de ordem que pode emocionar a população de uma hora para outra, uma proposta explicando que nós devemos restabelecer as garantias do trabalho, não desvios que a própria legislação trabalhista tinha. Comecei a minha vida como agricultor, mas fui depois bacharel em direito. Eu sou advogado, eu sou planejador urbano e nesse percurso universitário eu comecei a entender mais profundamente esse processo. Nós temos que garantir a soberania do Brasil, não é possível. Banco Central independente. Você veja, outro dia o meu amigo Lula vai à Bandeirante e diz que ele admite que o Banco do Brasil, a Eletrobras e a Caixa Econômica sejam empresas de economia mista. Você percebe bem como é que o Banco do Brasil, pode ter sócios estrangeiros de fundos de investimento de Dubai, da China, de Londres, dos Estados Unidos, e na Bolsa de Nova York se submetendo às regras da Bolsa de Nova York, portanto, terceirizando a judicialização, a justiça norte-americana, e ninguém assume isso com clareza. O Banco do Brasil não pode ter um sócio privado, Marco, porque ele se destina a alavancar a economia brasileira, a viabilizar crédito. Se ele tiver sócio privado na Bolsa de Nova York, vinculado à justiça norte-americana, ele vai servir para gerar lucro para acionistas de fundos que não estão nem no Brasil. Então, eu estou vendo uma confusão muito grande nessa loucura toda. É como essa história do Fux. Eu fiquei indignado com isso. É claro que a minha indignação, eu tenho raízes judaicas também, eu sou um mestiço brasileiro. Eu fiquei profundamente afrontado com essa história de nazismo do Fux. Mas só foi possível ele mudar de posição quando entendeu que o Lula fazia isso. Quando o Lula era o tirano contra o povo brasileiro, o Fux achava bacana. Agora, quando mexeu no seu sentimento de origem e etnia original, ele se revolta. Então, são pessoas que não se vinculam, não têm identidade com o povo brasileiro. Mas, Orgueiro, você está falando Lula ou de Bolsonaro? Porque você falou Fux aí, Lula. Não, eu estou falando da mudança do Fux e da boçalidade absoluta do Bolsonaro. Ah, tá. Porque você falou Lula quando era o tirano, aí eu entendi, eu queria, mas eu acho que você quis falar de Bolsonaro. Isso é coisa, Malu, da idade, eu estou com 80 anos, o Alzheimer, pergunta para o Mário e ele te explica como é isso. Ô, Roberto, eu soube que você está saindo do MDB e espero que você seja candidato. Você vai ser candidato no próximo ano, Roberto? Eu, Mário, tenho a responsabilidade de ser candidato. Vaidade, não mais. Já fui governador do Paraná 3 vezes, fui senador 2 vezes, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas, conversando com os principais líderes do mundo, vendo o que está acontecendo, o fracasso do liberalismo econômico. Mas eu estou sem partido no momento, eu não sei para onde ir. Eu vou participar desse processo como estou participando agora. Eu acho que a experiência que eu adquiri, o sucesso dos meus governos... Mário, eu saí do último governo com 87% de aprovação. Depois fui fuzilado numa reeleição ao Senado pelo bolsonarismo, que mexeu no Brasil inteiro. Eu vou continuar participando da política e tenho muita vontade de participar da eleição para o governo do Estado para poder ter acesso à mídia,
discutir ideias, economia e poder consertar a bagunça que estão fazendo com o Paraná. Estão acabando com a Companhia de Energia Elétrica, com a Companhia de Água. Os professores são inimigos do governo, é uma guerra aberta. Então, a minha participação tem que se dar por esse caminho e eu tenho que utilizar o que eu aprendi para a continuidade dessa participação. Roberto, outro dia eu entrevistei esse jovem governador do Rio Grande do Sul, que quer se colocar como pré-candidato a presidente da República, e ele defende ardorosamente as privatizações, já privatizou a Companhia de Água, a Companhia de Energia, e tudo. Parece que a gente está vivendo assim uma contramão da história. A gente viu Paulo Guedes elogiando o Chile de Pinochet e pós-Pinochet, aquela economia que depois estourou tudo. E esse pessoal parece que continua no mundo da lua. O que é que você acha disso? Eu acho que esse cara é terrível, né? Ele se elegeu, eu não sei como, mas essas privatizações são um nonsense absoluto. Nonsense. Você veja, privatização da água está sendo revertida na Inglaterra e na França, em Paris e em Londres. E esses caras querem fazer isso aqui depois que isso não deu certo no mundo. É uma tolice total. Agora, o fundamental é falta de identidade com a população, falta de fraternidade. Eu, pessoalmente, acho que esse governador do Rio Grande do Sul é um acidente político e é uma figura menor. Perfeitamente. Roberto Requião, muitíssimo obrigado, viu? Espero que a gente volte a conversar outras vezes, porque eu gosto muito de você, sou seu admirador e gosto muito de suas ideias. Um grande abraço e espero ver você na luta concorrendo para o ano. Um abração, Roberto Requião. Malu, eu vou assistir de novo esse programa gravado e vou ver onde é que eu troquei o alho pelo bugalho. Trocou. Me explica você, qual é o alho e qual é o bugalho? Pois é, não, eu vou deixar que você mesmo explique. Eu só lhe interrompi exatamente por isso, para que a audiência, né? Eu tava que o Fux estava colado no Bolsonaro. Foi, Sim. mas aí você falou de Lula. Lula. O Bolsonaro em relação à luta dos judeus pela sobrevivência, o massacre que sofreram. Foi. E daí ele muda da noite para o dia. Ele, quando estava massacrando o Brasil, não tinha importância para ele. Ele só se incomoda com a sua origem de raiz. Não tem cabimento isso. Aliás, Mário, as organizações judaicas do Brasil inteiro acordaram, né? Então, se manifestando com clareza e firmeza. Demoraram, viu? Você sabe que eu sou judeu e combati isso. Demoraram. Mas vieram. Demoraram. Eu não sou judeu, mas tenho ascendência Eu sei judaica disso. e me orgulho muito das minhas raízes. Eu sou, Malu, descendente de negro, de índio, de alemão, de italiano, de espanhol, de português. Eu tenho avós baianos, que são os requiões, e nordestinos. Você sabe, Mário, que Requião não é meu sobrenome, né? Mas ficou no Brasil. O cara que veio de Portugal, meu antepassado português que veio para a Bahia, chamava-se Manuel Souza. E no cartório registraram Manuel Souza de Requião. Requião era a cidade de origem, é o topônimo. E a família virou Requião no Brasil. Valeu, Roberto. Um abração para você, Um abraço grande figura.